miserável. Vocês estão bem? Graças a Deus. Amém. Abre a sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 5. Nós vamos falar de algumas coisas hoje. Amém. Eu quero que você preste bastante atenção. Nós amamos o mover, amém? Nós amamos a chapaceira, chorar, pular, mas a chapaceira não cria em nós constância. O que cria em nós constância é a palavra, amém? E essa é a base de onde eu saio e para onde eu sempre volto, a palavra. Porque a unção, às vezes, a chapaceira trata-se do que eu estou sentindo, e a palavra não é pelo que eu sinto, é pelo que eu sei, amém? Lá na igreja a gente sempre eu sempre vou lá na frente, e eu ajoelho para orar, e as pessoas perguntam: o que você sente por você ir lá na frente? Eu não sinto nada. Mas por que você vai? Porque eu sei quem Ele é, eu sei em quem eu tenho crido. Então não se trata do que eu sinto na minha alma, mas se trata do que eu sei pelas Escrituras e pela essa verdade eterna que está escrita, amém? Então é isso que vai nos assegurar dos movimentos sólidos do dia a dia, das dificuldades. É isso que de fato vai nos dar uma base para enfrentar tudo, amém? Nós temos conversado acerca do que nós temos vivido como igreja e como nós devemos nos posturar nesses dias, amém? E para mim a carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, ele dá vários pontos que eu entendo que isso é crucial para nós. Eu quero falar um pouco hoje sobre isso. Meu celular travou, então vou aqui. O celular você tem que ir virando assim, ó. Aí cada hora você clica no lugar para funcionar uma parte. Amém? Efésios capítulo 5. Lê comigo o verso 15 e verso 16, por favor. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Amém. Paulo ele chama atenção para a forma que nós vamos caminhar nos dias em que estamos vivendo. Quando ele fala de nécios, ele está falando de pessoas que não compreendem, amém? De pessoas que são insensatas. Mas ele está dizendo: olha, caminhe como uma pessoa sábia nesse tempo. E ele usa uma expressão, ele diz: olha, remindo o tempo, porque os dias são maus. Quando ele fala de remir o tempo, ele fala de resgatar algo que foi comprado. Então é como se ele dissesse assim, fosse: olha, existe um lugar para você viver, existe uma medida para você viver em Cristo Jesus. Só que você precisa adentrar neste lugar, amém? Para que possamos viver a medida dos nossos dias. A gente está vendo muita coisa acontecer, a sociedade, família, escola, né? Leis mudando, a gente está vendo guerras acontecendo. O que nós temos que fazer nesses dias? Se há uma coisa que é muito clara em nosso meio, é que a medida profética dos nossos dias é uma família, amém? A medida pela qual o Senhor vai mover nos nossos dias é uma medida familiar. Eu até estava conversando esses dias com um rapaz em Cruzeiro, e ele começou a falar comigo de profecia e tal, que fulano profetiza, ciclano profetiza, que é bênção, isso e aquilo. Eu falei: cara, eu tenho um crivo dentro de mim, que para eu ouvir o Silas profetizar na minha vida, primeiro eu vou olhar para a família dele. Eu sei que eu vou analisar a profecia, mas a vida que isso vai ganhar dentro de mim vai vir da vida que ele tem na família dele.
Então eu percebo que a família, ela tem ganhado nos nossos dias essa proporção, que o movimento profético dos nossos dias fala de família. Malaquias capítulo 4 fala: converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então ele está falando de família. Amém? E agora Paulo, ele vai dizer na carta de Éfeso, ele diz assim, no verso 1: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora aqui Paulo começa dizendo que existe um modelo a ser seguido. Viver nos nossos dias não é ser fácil ou ser difícil, existe um modelo a seguir. Que ele fala assim: olha, sejam imitadores de Deus, como filhos, ou seja, na medida de Cristo. E ele fala: assim como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta. Ele está dizendo assim, olha, existe uma medida para caminhar nos nossos dias, uma medida familiar segundo o modelo de Cristo. E esse modelo, ele caminha onde? Em entrega completa. Quando nós vemos uma casa que ela consegue se entregar por completo, nós vemos ali uma medida de Deus sendo, ela crescendo de uma forma violenta. Quando você vê um homem e uma mulher e os seus filhos que estão no mesmo lugar de buscar ao Senhor e adorá-lo, você vê que a casa ela ganha uma proporção diferente. Sabe, eu vou citar o exemplo do pastor Fabrício. Hoje, quando você conversa com ele ou com a Débora, você percebe a mesma perspectiva nos dois de formas completamente diferentes. E quando você está perto dos filhos dele, você percebe a mesma vida. A gente brinca na igreja que o Isaac é o isqueirinho. Quando começa o movimento, ele fica. Ele vai para lá, ele volta. Aí de repente ele está orando por uma criança, ele está orando por outra criança. De repente está todo mundo chorando. Cara, como assim? Então, ou seja, é uma vida familiar em Cristo Jesus. Está trazendo para nosso tempo uma medida sacerdotal. Então eu quero começar dizendo para você olhar para dentro da tua casa. Amém. Olha para a vida da sua esposa, para a vida do seu marido. Entende em que lugar vocês estão. E eu não estou falando de um lugar físico, eu estou falando de um lugar especial. E nós não estamos falando do nível de entendimento que um tem e o outro tem. A gente percebe que um conhece mais do que o outro, mas desde que os dois estejam no mesmo lugar de submissão ao modelo Cristo Jesus, que se entregou a si mesmo, se os dois conseguirem andar nesse lugar, a casa vai ganhar uma violência diferente. Então, o primeiro lugar é olhar para dentro de casa. Aí Paulo começa a falar assim, no verso 3: mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem nomeiem entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem tolices, nem zombarias que não vêm antes, que não convém, mas antes ação de graça. Aqui Paulo está falando acerca do que nós devemos colocar no nosso relacionamento, tanto quanto família, quanto com os inimigos. Ele olha, fornicação, impureza, avareza, que isso nem nomeie entre vós. Ou seja, é necessário caminhar num lugar com Deus, que agora essas coisas não fazem nem parte mais das minhas conversas, não convém mais. Não convém mais. Esses dias a gente conversava com o pastor Lecar acerca de algumas coisas, e é exatamente isso. Não convém mais. Sabe, olha para a sua vida hoje, de verdade. Se a sua vida é o que o Senhor está usando nesses dias para comunicar uma mensagem, o que a sua vida está comunicando? Porque se a medida familiar desses dias é a medida profética para esses dias,
Então as pessoas estão olhando para a sua família, estão olhando para a sua vida e para a sua família. Agora, nas suas rodas de conversa, como tem sido? Sabe, estamos falando de coisas simples, mas extremamente importantes. Eu conheço pessoas que quando você chega no ambiente de trabalho delas, elas são um, e na igreja elas são outro. Eu entendo que Paulo está falando aqui que não pode existir mais divisão dentro de nós. Nós precisamos ser integrais. E ele continua dizendo assim, olha, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, antes ação de graça. Ou seja, em vez de perder tempo com essas coisas, dedique um tempo em ação de graças a Deus, em agradecer a Deus o que você está vivendo. Verso 5: porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo erais treva, mas agora sois luz no Senhor, e andais como os filhos da luz. Então Paulo ele é muito claro, né? A gente costuma falar que Efésios é uma carta doutrinária à igreja. Esse tipo de atitude, amém, que nós lemos aqui, de fornicação, impureza, avareza, tudo isso condiz com a vida daqueles que são os filhos da desobediência. Então agora, se nós somos filhos da luz, em nós não pode existir trevas. Sabe, o pastor Ronaldo brincou com a gente hoje à tarde. Ele tem um quartinho lá, né, que ele deixou para guardar a ferramenta. Ele falou, não, nós vamos guardar umas tranqueiras aí dentro, uns cabos de vassoura quebrados, para você doar para a igreja, nós vamos brincar com você. Mas assim, a gente brinca, mas olhando para isso agora, dentro de nós, não pode existir o quartinho escuro. Sabe, eu aprendi isso com o pastor Fabrício. Quartinho escuro é aquele lugar dentro de mim onde eu vou entulhando coisas, sentimentos, pensamentos, desejos e até mesmo pessoas. Sabe, eu vou maquiando coisas, situações e guardando dentro desse quartinho escuro. Só que nós, como filhos da luz, isso não pode existir mais dentro de nós. Sabe, se isso existe, esse é o momento de trazer luz para esse lugar. A luz não é parcial, ela é completa. Amém? Quando Jesus ele vai falar sobre a luz, ele fala que você não pode esconder a luz no lugar baixo, você põe a luz no lugar alto. Nesse tempo agora do retiro de carnaval, nós falamos sobre luzeiros, né? Então percebe que a luz ela é integral, ela não é partidária. A luz ela é intensa e constante. Então agora nós precisamos rever o interior de fato. Não dá mais. Sabe, nós estamos avançando em Deus. Os irmãos ficam lá em Cruzeiro, vem aqui de manhã no culto, vai lá em Cruzeiro à noite. A gente sai de manhã daqui, vai em Potim, na casa do pastor Ronaldo, vai na casa de recuperação, faz visita e vem para cá. Mas tudo isso, não vou dizer que é em vão, mas é incompleto, se o meu interior ainda tem um quarto escuro. Toda palavra que o Senhor libera para nós, ela não é parcial, ela é completa. Por que então eu não desfruto dela por completo? Porque o meu interior ainda é parcial. Meu Deus. Sabe, o pastor Fabrício me ensinou isso. Quer viver o tudo de Deus? Entregue o seu tudo para Ele. Sabe, ele começa falando do modelo de Jesus, que ele se entregou. O modelo que o Senhor, eu percebo que ele está olhando nesses dias, modelo familiar, como já falamos, mas de pessoas que se entregam por completo. Eles deixaram os seus sonhos de lado,
Eles deixaram a sua vontade, deixaram os seus projetos pessoais, e para muitos deles nada disso era ruim, eram coisas boas, e era lícito. Mas existe uma proposta em Deus, e agora você precisa encontrar essa proposta. Qual é a medida? Qual é a medida que você está caminhando, que ainda dá para ir mais? Eu sempre falo para o Silas e com o Pedro, né? Eu falo, cara, tem mais. Isso aqui é muito bom, nós já estamos desfrutando, mas tem muito mais. E Paulo, ele continua falando, e ele diz no verso a partir do verso 11, verso 10, ele diz assim: olha, aprovando que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestem sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então ele está dizendo assim, falou assim, olha, até aquilo que é infrutuoso nas trevas, a nossa vida na luz, ela vai condenar essas coisas. Lá em Apocalipse vai falar assim, que eu tenho porém contra vós que tolera Jezabel. Percebe isso? Tolerância. Então até o que você está tolerando precisa mudar. Ah não, eu deixo fulano vir na minha casa, ele traz a cerveja dele, ele fuma o cigarro dele, mas não tem nada a ver, é ele que está fazendo, eu respeito ele. A sua casa, entende? Algumas coisas você não pode mais tolerar. É lógico que o Senhor vai sempre mostrar para você o ambiente específico, a pessoa específica. A gente não está falando de um padrão isolado, mas você percebe que não dá mais para abrir mão de coisas por benefício pessoal. Tem coisa que eu percebo que muitas pessoas não enfrentam porque vão perder benefício. Não é assim? Ah não vou corrigir o Rafael, porque se eu corrigir o Rafael eu não tomo açaí depois. Então eu vou ficar quieto, né? Vou garantir o açaí de mais tarde. Sabe, eu percebo o Senhor nos chamando para esse nível de integridade. Uma integridade que não se trata de benefício, se trata só dele em nós. Aí não importa para quem você está falando, ou se você vai ter benefício, ou se você vai perder todos os benefícios. Sabe, eu falo disso. Teve um tempo na comunidade, pouco tempo atrás, nós temos um casal conosco, pessoas muito bem de situação, e em determinada conversa eles são pessoas muito abençoadoras, e o pastor João usou a segunda colocação, falou assim: olha, nós não precisamos do dinheiro de vocês. Pensa, nós não precisamos, nós queremos vocês, o dinheiro de vocês. Seu dízimo está vindo mais na igreja que você. A frase era: seu dízimo. É verdade, tem esse também. O seu dízimo vem mais na igreja que você. Sabe, isso é muito sério. Então eu estou falando disso, de você entregar uma palavra ou você manter uma postura que não tem a ver com benefício, que o benefício nosso seria: não, vou ficar quieto, o dízimo está vindo mesmo, as ofertas estão vindo, vou ficar quietinho. Não é esse lugar. Amém? Os nossos relacionamentos, eles não podem ser confortáveis a uma vida nas trevas. Nós temos que incomodar sim. Sabe, a pessoa que tem um outro tipo de vida, quando ela está do seu lado, ela tem que ficar incomodada. Não para ir embora, para falar: cara, o que você tem? Que paz que é essa que você carrega? Porque eu estou aqui do seu lado, que eu estou agitado. Sabe?
Então essa postura de andar debaixo da luz, ela vai confrontando os ambientes. E quando ela confronta um ambiente, o que você faz? É só se posturar, porque a sua vida já está falando. E Paulo continua falando e fala, verso 14: por isso desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá. Está vendo? É como se uma pessoa que está caminhando em trevas, ela não tivesse o controle do que está fazendo. Aliás, ela estivesse controlando, estivesse só descansando. Quando ele fala desperta, ou seja, vem para uma realidade que Cristo te esclarecerá, ou seja, Cristo fará de você um luzeiro, segundo todas essas medidas, quando nós deixamos. Vir na igreja é pouco demais, é maravilhoso, eu amo, todo dia eu estou fazendo alguma coisa, mas só ir à igreja é pouco. Nós precisamos nos tornar essa verdade que está em nós, em casa, no trabalho, na rua, com a nossa vizinhança, com a nossa família, e é esse lugar que de fato vai marcar os nossos dias. A postura daqueles que vão marcar esses dias são homens e mulheres íntegros, que primeiro são íntegros com as suas famílias e depois são íntegros com a sociedade. E o que é mais lindo, que Paulo fala assim, ó, verso 17: por isso não sejais insensato, mas entendeis qual é a vontade do Senhor. Sabe, não é participar de movimento em movimento, é entender para a sua vida qual é a vontade de Deus para a sua vida. Existe uma medida, Marcelo, individual, e existe uma medida coletiva. Agora, na sua medida individual, qual é a sua medida individual? A questão de luz e trevas é inegociável, amém? Ele já nos chamou para estar na luz. Agora, na luz, qual é a minha medida? Qual é a vontade do Senhor para a minha vida dentro da luz? E ele continua falando, e agora ele vai pontuar algumas coisas. Ele diz assim, olha, não vos embriagueis com o vinho, em que há dissoluções, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros em temor de Deus. Então agora Paulo termina falando, não seja cheio do vinho, mas seja cheio do Espírito. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Então ele começa falando de coisas simples, trevas, luz, falando de fornicação, de avareza, falando de uma postura que você precisa tomar, e ele encerra essa parte falando assim, olha, mas enchei-vos do Espírito. Quando você entende as Escrituras, isso dá liberdade para que você seja cheio do Espírito. Compreender as Escrituras é esvaziar-se de si mesmo, amém? E uma vez que eu me esvazie de mim mesmo, eu tenho espaço para que o Senhor deposite mais o seu Espírito. E enchei-vos do Espírito, a palavra enchei-vos, ela significa manter-se cheio, ou seja, é contínuo. Não é um momento de oração. A gente estava falando do culto que a gente teve lá em Cruzeiro, o culto que a gente teve aquele dia aqui, não é um momento. Amém? Não dá para andar de copo vazio. O copo precisa estar sempre cheio, porque uma gota já transborda. Tem um menino em Cruzeiro que ele briga comigo, ele, fala assim, ele manda mensagem, fala assim, pastor, hoje eu estou relo. Eu falei, como assim? Tom relo, é o papo dele. O que é isso? Eu falei, não, Tom relo, encostou em mim, hoje eu pego fogo. Entendi. É uma pessoa que qualquer hora do dia que você fala com ele, ele está doido. Sabe? É aquela pessoa que se você estiver meio desanimado, você manda mensagem para ele, ele vai mandar churimicanta, né? Já começa assim a mensagem dele. Mas eu percebo que é um homem
de família, pai de 2 filhas, marido de uma só esposa, que tem um zelo pelas Escrituras, um homem que abriu mão de tudo para viver a vontade de Deus. Eu estou dando um exemplo dele porque ele está tomando conta de uma igreja agora. Ele preparou, ele estudou para ser pastor, fez tudo, escolas e tal. Quando foi para ele tomar conta da igreja, Deus falou com ele, ele veio estar conosco para ele aprender das Escrituras. Deixou o sonho pessoal de lado para entrar numa medida que Deus tem para ele. Eu não estou dizendo que o outro lugar era ruim, amém? Eu estou dizendo que a medida específica para a vida dele era diferente. Aí é o verso 17 que nós lemos: a vontade do Senhor. E tanto é que a medida sacerdotal é a família, que é do verso 22 em diante, Paulo vai falar acerca do casamento. E depois ele termina falando que, no verso 32, que grande mistério é esse, digo porém a respeito a Cristo e a igreja. Então assim, ele começa falando de nós imitarmos o modelo segundo Cristo. Ele começa falando aquilo, continua falando aquilo que nós temos que deixar, e aquilo que nós temos que nos apegar, e depois ele começa a falar de casamento. Ele fala da conduta da mulher, ele fala da conduta do homem, e depois ele fala: mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Percebe como a medida ela é muito mais além do que aquilo que você está vivendo. Mas nós somos extremamente responsáveis por aquilo que escolhemos. E se o seu marido, a sua esposa ou as pessoas que convivem em casa com você ainda estão fracos na fé, que você tenha a ousadia de confrontá-los e incentivá-los a entrar nesse lugar de Deus. Amém? Sabe, eu amo o movimento de família. Na verdade, nós sempre falamos de família quanto à comunidade, mas de 1 ano e pouco para cá, essa mensagem ela ganhou força de uma forma incrível. Só que ela ganhou força em várias vertentes diferentes. Agora a família existe no profético, no prático, no vindouro. Antigamente a gente falava de família só aqui, ó, puxa a cadeira para sua esposa sentar, abre a porta do carro para ela. Nós falávamos de coisas que eram até boas, mas que não construíam de fato as medidas de Cristo. Hoje, família é uma medida sacerdotal dos nossos dias. Uma perspectiva profética para os nossos dias virá por meio de uma família estabelecida em Deus. Amém? Deus Pai escolheu uma família para que Jesus fosse inserido e nascesse como filho. Então nessa noite a minha intenção é que você olhe para dentro primeiro de si mesmo, depois para dentro da sua casa, e entenda a medida sacerdotal que a sua casa está caminhando. E entenda que nós somos responsáveis por incentivar esses lugares, por botar lenha nessa fogueira, amém? Por confrontar, né? Eu brinco sempre com o Pedro, vejo ele e falo: cadê a varoa? Domingo passado ela estava lá com a gente, porque sim, nós somos zelosos quanto à casa, amém? Eu ouvi muito um discurso antigamente que ouvia mais de homens, de falar que a mulher não vai parar o meu chamado, eu sou pregador, né? E o cara abandonava a casa 15, 20 dias e ia pregar por aí. Ele abandonava a casa, ele não era enviado. E eu vi muitas famílias se perderem por conta disso. A diferença dos nossos dias, que nós estamos no meio de, posso falar hoje, dos nossos pastores, pastor João, pastor Fabrício, quando eles estão em viagem, eles não deixam as suas casas os enviam. É completamente diferente. E não só a casa envia, a igreja inteira vai junto. E é um lugar leve, é um lugar que não é pesado, ninguém é sacrificado no caminho,
Porque primeiro houve um zelo dentro de casa, para que depois a medida apostólica e profética pudesse ser estabelecida. Amém? Sabe, nós temos falado muito, aliás, eu tenho ouvido muito nesses dias sobre a Rússia, sobre a Ucrânia, sobre o que está acontecendo. E é lógico que nós vamos orar sempre, mas qual é o lugar que o Senhor está te chamando nesses dias? Amém? O cenário que está acontecendo, até o ímpio está vendo. E todo mundo que tem dó, até mesmo que não acredita em Deus, fala: ó, Deus, cuida lá. Mas ele nunca teve vida com Deus e está falando de Deus. Ó. Mas qual é o lugar que o Senhor está te chamando? Sabe, talvez Deus esteja te chamando para um lugar que não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui, mas Ele está chamando você para um lugar que é específico. Sabe, o cenário não movimenta o profético, mas o profético movimenta o cenário. O cenário não movimentou Ezequiel, agora Ezequiel, por uma palavra de Deus, movimentou o cenário. Essa é a medida que o Senhor tem para nós, como pessoas individuais e coletivas no Senhor e como famílias. Amém? Eu quero de verdade para que você olhe a partir daqui para a sua casa de uma forma diferente. A sua esposa não é quem te ajuda nas coisas de casa, você ajuda ela. Não é só isso, tem mais. Eu brinco que lá em casa nós somos doidos até para sonhar. Esses dias eu tive um sonho que eu ia bater alguém no sonho, e a Fernanda sonhou que ela estava espantando alguma coisa com a mão. Nós acordamos de madrugada, e eu com a mão levantada e ela segurando a minha mão. Falei: louco. Como é que funciona isso? Ontem a gente estava conversando e eu comecei a abrir o meu coração para ela algumas coisas que eu tenho sentido nesses dias. Ela ainda falou assim: mas você já conversou com o João e o Fabrício? Eu falei assim: não, estou falando com você primeiro. Eles já vão bater em mim mesmo, deixa eu conversar aqui primeiro. Se eu apanhar em casa fica mais fácil, o hematoma não aparece. Mas sabe, a casa tornou-se um lugar leve. É nisso que eu quero falar. A casa se tornou um lugar leve. Sabe, a gente acorda de manhã e de repente o Noah está lá: João 1,12, João 1,12. E todos aos que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Meu menino, antes você arrumou essas coisas. Sabe, a casa começa a comunicar que você não está nem pensando. Porque a casa está no lugar de sacerdócio. E é um sacerdócio que não é só meu. Primeiro é do Senhor, depois meu, depois nosso, eu e a minha esposa e agora os meus filhos. Então esse lugar é um lugar para se zelar demais. Hoje a primeira pessoa que eu ouço é a minha esposa. Sabe, quando eu estou entendendo algo, eu vou e falo com ela, ela não entende nada do que eu estou falando. Ela vai e conta para mim também, não entendo nada do que ela está falando a princípio. Mas a gente está ali junto, um cooperando com a vida do outro. E hoje não se trata de quem sabe mais ou quem sabe menos, os dois estão debaixo de um só senhorio. E esse senhorio, ele cuida de tudo na minha casa, tudo. Seja finanças, seja saúde, tudo. Não existe lugar de divisão, sabe? O Cristo completo é não ter medo de o que vai acontecer no final do mês. Eu vou olhar para o final do mês, para aquele que tem a eternidade proposta. Então a minha intenção nessa noite é você exatamente olhar para esse lugar. A família. A família é o meio pelo qual o Senhor está movimentando os nossos dias. Então encontre o seu lugar em Deus. Se você ainda está aí com um quartinho escuro, hoje é a noite de você jogar fora esse quartinho escuro. Amém? Joga fora o depósito de frustração, joga fora a expectativa que você tem só nas pessoas e começa a depositar em Deus, porque Ele está falando.
Eu sei que eu falei de coisa aqui que você já ouviu, ou até que você conversou durante o dia, mas o que você vai fazer com o que está ouvindo? Sabe? Esses dias a gente teve uma experiência com uma menina lá na igreja. Ela tem 8 anos e teve um movimento lá na igreja. Os irmãos estavam lá e no final do culto a gente colocou uma bandeira nos ombros dela e ela chorou muito. E no final do culto ela falou assim: pastor, que bandeira era aquela que o senhor colocou nos meus ombros? Eu falei: olha, era a Venezuela. Ela falou: tá bom. Passou alguns minutos, a mãe dela veio e falou assim: pastor Mário, ela falou para mim sim que agora ela quer saber quem é o presidente, quantos cristãos tem na cidade, quais são as igrejas, aliás, no país, quais são as igrejas que tem no país, porque agora ela entende que ela tem a responsabilidade de orar todas as noites por aquele país. E você sabe o que eu falei para ela quando eu fui orar por ela? Nada. Eu não consegui orar por ela. Eu só chorei com ela um tempo ali. Mas por que eu estou citando esse exemplo? Porque nós precisamos pegar o que nós estamos ouvindo e dar corpo ao que nós estamos ouvindo. Jesus foi profetizado desde o Velho Testamento. Agora quando chega em João, João fala assim: olha, o verbo se fez carne e ele habitou no meio de nós. Ou seja, tudo aquilo que foi dito, que foi liberado, ganhou corpo. Entende? Então não é só ouvir, você precisa dar corpo àquilo que você está recebendo. Senão você vai passar o resto da sua vida recebendo palavra e nada acontece. Eu amo isso, eu não posso ouvir nada que eu pego e saio correndo. Sou suspeito para falar. Mas sabe, a palavra que Deus liberou na sua vida, você precisa dar corpo para isso. Ah, Deus disse que eu vou ministrar. O que você faz? Você vai estudar? Você vai ler. E quando chegar a hora de você falar, chegou. Ah, Deus vai me enviar para tal lugar. O que você precisa fazer? Você precisa fazer isso, isso, isso. Você se prepara para o que Deus vai fazer. Amém? Jesus, antes de ser manifesto, ele foi anunciado antes. Então, se o Senhor está anunciando para a sua vida, se prepare para o que vai acontecer. Porque senão, quando acontecer, se você não estiver preparado, é você que não entra. Aí não dá para dizer, né? Poxa, não fui de novo. Amém? Nós precisamos dar corpo àquilo, tudo aquilo que está sendo ministrado. Então pega isso que foi dito nessa noite, leva para sua casa, pensa, repensa, lê de novo, traz para si a palavra. Eu faço isso sempre, e sempre acho alguma coisa. Amém? Deixa o Senhor modificar o seu interior, para que o seu exterior possa manifestar esse Cristo vivo. Há uma medida. Quem é essa medida? Cristo. Sejam imitadores de Deus como filhos, e a medida do Filho está em Cristo Jesus. Amém? Quando em Romanos Paulo diz assim: olha, e não vos dê espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual agora clamamos Abba Pai. Então Paulo vai falar que agora nós saímos de um lugar de escravidão e agora somos chamados como filhos. Amém? E essa palavra adoção, ela significa ruiostesia. Ruiostesia é o processo de amadurecer. Ou seja, Deus está chamando você como filho maduro. Sabe, não dá mais você ficar chorando porque alguém não te deu uma palavra, porque alguém não te deu um abraço. Não é esse lugar. O modelo do Cristo é o modelo maduro. Amém? A adoção do Senhor vai passar pelo processo de maturidade na sua vida. É por isso que todas as coisas são necessárias para o seu processo de aperfeiçoamento. Amém? Você ora comigo? Amém? É o que eu tenho para compartilhar com vocês hoje. Espero ter sido claro. E eu quero te convidar a orar comigo.